Sejam bem-vindos ao Cellos Garage, com mais esse podcast incrível, diretamente aqui dos estúdios TPcast. Acesse o site tpcast.com.br, lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br, Instagram, @PabloBernardOficial. E hoje, incrível podcast com a presença do meu amigo Maurício Bastos. Prazer em estar aqui. Terapeuta, músico, empresário, dono do Espaço Interação. Cara, que legal. Prazer em tê-lo novamente conosco. É isso, cara. Cada vez é uma vez, né? Uhum. A gente já tentou gravar outras vezes, deu uns probleminhas técnicos, mas é bom, né? Porque a gente vai experienciando, vai praticando. A vida é isso, né? A cada dia a gente vai refinando, vai desenvolvendo, vai evoluindo. Estamos aqui nessa vida para evoluir. É isso aí, cara. Valeu, obrigadão mesmo pela presença. O Maurício até comentou aqui agora, eu vou falar aqui para vocês até. Nós estamos na nossa terceira gravação com o Maurício, porque deu problema no nosso podcast aqui em algum momento da nossa gravação e aí a gente só veio olhar isso depois que já estava gravado, e o Maurício, com o maior carinho aqui, veio nos atender pela terceira vez e agora vai dar tudo certo. Já deu. O Maurício falou uma coisa impressionante que eu adorei aqui. Repete, Maurício, para nós aqui. Nós somos hoje pessoas diferentes. Cada dia que passa, cara, cada respiração, a gente tá mudando, né? Uma lei espiritual enorme se chama a lei da impermanência. Tudo tá mudando o tempo todo. Todas as nossas células, todas as nossas sensações, percepções, intuição, pensamento, relações, situações. Então, assim, a vida é movimento, a vida é mudança. Então, a cada dia o teu relacionamento vai se transformar consigo, com a tua parceira, com o teu filho. Então, é sempre uma oportunidade, né? Não é acordar, é o despertar. Não é só ouvir, é o enxergar. Então, a gente vai ampliando as percepções. Por isso o tal do terceiro olho. Aqui a gente olha a fundo. Não é com julgamento, não é com mais ou menos, melhor ou pior. É com o que é a verdade, aquilo que realmente é você, aquilo que você quer na tua vida, né? Então, meu propósito enquanto terapeuta é trazer essa consciência do que você quer. Quem é você? Qual que é teu propósito? O que você busca? O que te traz sentido nessa existência, né? A gente vive uma vida, às vezes, sem sentido. E o que te faz sentir? Pode crer. Mauricião, existe a resposta para aquela pergunta, famosa pergunta, quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Existe uma investigação, né? A pergunta é sempre mais importante até às vezes que a resposta. A gente está sempre investigando. Eu tenho um caminho que são 4 para a gente chegar no quem somos nós. Primeiro é aonde eu estou. Eu estou no aqui, no agora? Eu realmente estou presente? Se eu estou presente, vamos para o segundo. O que eu sinto? Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou em êxtase. O que eu sinto? Onde eu estou, o que eu sinto? E a terceira, a partir do que eu sinto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Desenvolvemos as 3, a gente cai na 4ª, quem sou eu? Então, para chegar no quem somos nós, a gente tem que caminhar na presença, tem que caminhar no sentir e tem que caminhar no querer. A maioria das pessoas não sabe o que quer, não sabe o que sente e não está no presente. Então, nunca vai saber quem ela é. Então, tem um caminho, querido. O processo terapêutico é uma investigação contínua desse caminho. Fala um pouquinho lá do Espaço Interação. Como é que você consegue construir esse caminho do autoconhecimento com os seus pacientes? Tá, então. É Espaço Integração. Integração. Isso. Tá. Esse caminho ele vai sendo desenvolvido nos 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. A gente trabalha o holístico, né? A gente não vai olhar só para o teu físico ou só para a tua mente. A gente vai estudando o teu ser, a gente vai estudando a tua biografia, né? Meu trabalho chama Terapia do Ser. Então eu vou investigar o que o teu corpo me diz, quais são os sintomas, as tuas questões de saúde.
Eu vou investigar as tuas crenças, os teus pensamentos, que padrões de pensamento que você tem, se são coisas que você trouxe lá de trás. A gente vai investigar as tuas emoções, os teus sentimentos, né? Como é que tá vibrando a vida, se tá uma coisa enfadonha, chata, ou se você tá com alegria, tá com tesão. E a gente também vai buscar o espiritual, né? Que não é o religioso. O espiritual é aquilo que também te dá sentido na vida, aquilo que tem uma conexão além, que te traz sagrado, que te traz aqueles sacro ofícios, ofícios sagrados. Você vai fazer alguma coisa por alguém, ou por alguma coisa que você transcende, né? A tua vida pulsa ali, te dá um brilho. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é sopra também, né? No latim a palavra spiritus é sopro. Então quando eu estou soprando, eu estou respirando conscientemente, eu estou conectando mais com o meu espírito, né? Então a meditação, né? O trabalho de yoga, as práticas que eu faço na água, com respiração, rebirthing, são muitas ferramentas, né? Meu trabalho, ele chama terapia do ser, mas ele abrange várias técnicas que há 25 anos eu faço isso, né, querido? Então, eu fui juntando ferramentas. Né? Tá. Todas essas terapias, ela é conduzida por você mesmo? Você tem cada terapia é conduzida por um profissional? Não, essas terapias sou eu mesmo que faço. Tem, lá no Espaço Integração, a gente tem outros profissionais que trabalham com medicina chinesa, trabalham com psicologias diversas, com acupuntura, com medicina quântica, enfim, tem outros profissionais ali. Tá. Mas eu sou um deles, né? Tá, entendi. E você tem aquele método da água, né? Isso. É o renascer. Isso, tem um rebirth, tem várias técnicas na água. É um rebirth, que é uma respiração circular sem pausa, que vai te dissolvendo memórias, que vai limpando questões profundas do teu sentir, a gente vai entrando no estado mais profundo. E a água é um líquido amniótico, é uma piscina de 3x3, com ozônio, com temperatura 35 graus, então é um útero. Então a gente vai também libertando traumas intrauterinos, memórias intrauterinas. Então tem o rebirthing, que é a técnica de respiração, tem o Otsu, que é o mais tradicional, que é um relaxamento, eu vou conduzindo a pessoa, ela vai relaxando, ela vai se soltando. E tem outra que eu faço que é a integração aquática, que é com submersão, a gente põe um clipe e vai soltando a pessoa lá embaixo. Aí vem aquele estado fetal, são posições que a gente tem no feto. Então a gente também vai se entregando. A prática, qual que é o propósito? É você caminhar para o vazio. É você aquietar a tua mente, é você se permitir relaxar, dissolver os teus medos, porque ali às vezes vai vir um medo aqui, um medo ali, a gente vai respirando. Porque são dois afetos que regem a vida, medo e amor, querido. Então assim, a gente precisa ampliar a energia de amor para ir dissolvendo o medo. É essa balança que rege a nossa existência. Medo e amor. Aí fora, violência, caos, guerras, loucuras, medo bombando e amor muito baixo. Então, o meu propósito enquanto terapeuta é despertar essa presença do amor. Amor é presença, medo é ausência. Quando a gente vai para a presença, a gente tem mais possibilidade de criar, a gente tem mais possibilidade de se relacionar. E a gente tem mais possibilidade de sentir o que a gente quer, o que a gente está vibrando. E aí chegar no quem sou eu. Aí chegar nesse lugar de, opa, agora eu tenho meu propósito, agora eu sei o que eu quero. É difícil a gente ter essa resposta, até quando a gente, né, a gente se pergunta muitas vezes, né? Quem sou eu? Sim. Às vezes é difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Sim. É extremamente complicado. Porque a gente está no mundo de distração, né, querido? A gente está no mundo de dopamina, de sensações rápidas, efêmeras, para preencher o vazio. O vazio não dá para ser preenchido. Então, uma experiência interessante é quando você soltar o ar, você faz um processo de respiração e você solta o ar e cai naquele vazio, a maioria das pessoas já quer puxar o ar de novo, porque dá uma ansiedade, dá uma falta de ar. E, na verdade, não é que o nosso corpo está precisando de ar, é a nossa mente que está ansiosa e já quer respirar de novo. Então, a gente tem questões de saúde mental no mundo terríveis. Uma delas é a ansiedade, né? A ansiedade que tem o medo como base. Por trás da ansiedade sempre tem um medo. Então a gente vai preenchendo. E de que maneira que os nossos pensamentos eles influenciam no nosso organismo?
na máquina em si? A física quântica fala muito de energia, né? A neurociência fala muito de energia e a medicina hoje em dia está baseada também, né? Hoje não só a medicina tradicional, mas a medicina integrativa, ela fala muito que tudo é energia. Então o pensamento é uma energia, o pensamento é uma forma. E ele se condensa à medida que você vai vibrando alguma coisa ali. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz, eu não consegui, não vai dar certo. O mantra, tudo aquilo vai virando uma forma, vai se condensando. Então é claro que eu não vou conseguir, eu não sou capaz, não vai dar certo. Então assim, a gente tem um padrão ali vibratório que vai te levar para uma frequência mais baixa. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Como você abrir um canal de TV, tem vários canais. Qual canal que você quer ligar? Uhum. E a maioria das pessoas está numa frequência muito baixa. Então, assim, à medida que você vai mudando tua forma de pensar, tua qualidade de pensar, a tua frequência de canais, você vai escolher outros canais que te nutrem, que são saudáveis. Mas para a gente poder sintonizar um canal que esteja à altura daquilo que realmente nós precisamos, a gente precisa ter essa consciência de onde a gente quer ir, né? É aí onde entra um trabalho de terapia? Isso. Consciência e felicidade. Porque se a gente mal sabe responder quem somos nós, como é que eu tenho consciência para escolher uma vibração que seja uma vibração boa? Porque assim, a gente tem os gatilhos, né, que causam ansiedade, que causam depressão, e muitas vezes a gente não sabe onde estão esses gatilhos, né? Começa por aquilo que você não quer mais na tua vida, cara. Começa por aquilo que é tóxico. Isso você sabe. Toda escolha tem renúncia, Cello. Então, assim, você está escolhendo aqui você precisa renunciar. Então, assim, vai para aquilo que você precisa renunciar. Ah, eu não sei muito bem o que eu quero. Começa com o que você não quer. Vou renunciar a esse canal X, a esse hábito Y, a essa prática Z. Vou renunciar. Você vai abrindo espaço para o teu ser. A gente vai dissolvendo o ego e a tua essência ela vai vindo. Naturalmente, você vai descobrir quem você é à medida que você vai libertando quem você não é. Uhum. Então começa por aquilo que você não é. Uhum. E isso é o dia a dia, nas pequenas coisas. Como é que você acorda? Como é que você toma um banho? Como é que você se alimenta? Como é que você se relaciona com as pessoas ali à tua volta? Qual é a qualidade desse pensamento? Qual é essa qualidade das ações? Então, autoobservação é cura. Eu sempre falo isso, né? Se você começar a parar para se observar o dia todo, quem é esse que está pensando isso? Quem é esse que está fazendo aquilo? Esse ato condiz com a minha verdade? Eu estou fazendo alguma coisa que realmente condiz ou eu estou escapando? Porque normalmente a gente está escapando da gente. E a gente está no medo. Medo é ausência, amor é presença. Então volta pro agora. Por isso o poder do agora. Quanto mais você estiver no aqui e no agora, um campo de infinitas possibilidades, física quântica. Se você não está no agora, você está no passado ou está no futuro, está nas memórias, né? Naquela melancolia do passado, ou está na ansiedade do futuro, eu já não estou no agora. E aí é uma mente que mente, é uma mente reativa. É uma mente que está reagindo. Fala um pouco dessa história da mente que mente, né? A mente que mente é aquela mente que inventa. Inventa a história que aconteceu na vida, inventa as situações que estão acontecendo hoje, inventa o amanhã. É uma mente fantasiosa, é uma mente que vem do ego. Daquela história da ansiedade que causa palpitações no coração. O cara acha que vai morrer, vai pro hospital muitas vezes de noite. Puta, vou morrer. Chega lá, o médico fala, cara, você dá um sossega-leão pro cara lá e o cara sai daquela crise e tal. Quer dizer, isso é uma história da mente que mente, né? O cara tinha consciência e a cabeça dele produzindo adrenalina, sei lá, produzindo alguma coisa que de fato impacta no corpo dele de alguma maneira, que de fato o coração dele estava acelerado. Sim. E tudo mais, né? Isso é a prova de que uma física quântica e como o poder do pensamento te leva a questões no corpo, somatizações, né? O Deus Pan,
A palavra pânico vem de Pan. Quem era o deus Pan? Ele tinha chifre, ele tinha teta, ele tinha garra. Era um deus todo esquisito e todo diferente, todo Bafomé confuso. não tem nada a ver com Bafomé. Não sei o que é Bafomé. Não. É aquele ser que é uma figura que também tem enfim. cabeça de bode. Por aí. É. Então, assim... Mas ele representa as ambiguidades da vida. As ambiguidades, as confusões. Então, é uma mente que a pressão vai subindo e dá a síndrome do pânico. Explode uma hora do nada e você acha que está tendo 1000 coisas. Então, assim, claro que influencia. Hoje em dia, se você toma... Como é que é o remedinho? Não lembro o nome, mas você toma um remédio... Tem um grupo de pessoas que tomam um remédio e eu tomo placebo. Isso. Tem muitos estudos que o placebo funciona tão mais do que o remédio. Sim. Porque aquela pessoa que está tomando placebo, ela acha que aquilo vai dar certo. Sim, isso é verdade. O placebo funciona. Tem uma história, inclusive, que uma senhora foi desenganada por um médico e aí ela foi num outro médico para pegar uma segunda opinião. O médico falou para ela: não, imagina, a senhora está ótima, a senhora está bem. E ela foi para casa e ela viveu mais 15 anos, quando ela só poderia, clinicamente falando, ela teria mais alguns meses de vida. E o simples fato dela consultar esporadicamente um médico que dizia para ela que ela estava ótima, que ela estava bem, ela ia para casa e ela conseguiu viver durante muito mais tempo, né? Só trabalhando a cabeça dela. Muito louco isso, né? O diagnóstico não é destino, né? Você dá um diagnóstico à pessoa, a pessoa já acha, né, que então eu tenho tanto tempo de vida. Não sabemos, porque cada ser humano é único e cada dia é um dia. Então tem muitos casos de remissão de doenças autoimunes, de câncer, de HIV. Eu já vi muitos, já atendi muita gente com casos de remissão mesmo, sabe? Então, os milagres estão aí, basta a gente acreditar neles. Então, de novo, vem esse lugar assim. Pô, peraí, eu vou mudar. Tem aquela série, né? Quem Somos Nós, né? Quem Somos Nós é maravilhoso. É um filme da física documentário, quântica, né? É um documentário dos anos 80. Tem vários cientistas lá, né? Tem o Joe Dispenza e o Amit Goswami, que são 2 físicos que vieram para o Joe Dispenza eu fui para o México, mas eu fiz um trabalho com ele muito legal lá. E o Amit Goswami vem no Brasil. Então são físicos quânticos estudando essa relação entre espírito e matéria. Tá tudo ligado. Eles não estão separando mais espírito de matéria. Tá tudo junto. Pode crer. A abundância, ela tem que estar nos dois. E aqui fica um dual. Se eu sou muito materialista, eu não posso ser espiritualista. Ou se eu sou muito espiritualista, eu não posso ter matéria. A gente tem que espiritualizar a matéria e materializar o espírito. Integrar. Por isso, integração. Só que o espírito ainda vai muito mais além do que a matéria, né, cara? Porque a matéria ela tem um limite. Se somos energia, quando a gente morre, a nossa matéria fica, mas em tese, tudo aquilo que foi gravado na fita da sua vida tá no ar aí, né? A gente tá de passagem, por isso a impermanência. Estamos encarnados nessa matéria. Mas isso aqui é um tempo. Essa matéria ela vai caindo. E o nosso espírito vai se elevando. A gente vai envelhecendo, é isso. A matéria vai caindo e o nosso espírito vai se elevando. Muito louco. Agora, a gente precisa ter essa consciência desse processo. Então, você vê o idoso, ele tem muita depressão. 80% dos idosos têm depressão. Por quê? Porque não tem essa consciência. Aí você vai falar, não, mas tem o hormônio, a testosterona. Tem os hormônios, mas é além dos hormônios. É uma consciência. Você vai na Índia, por exemplo, você vê os idosos, eles são mestres, eles vão morar, eles saem das suas famílias, vão morar na rua, eles vão para o mato, vão para o campo, estão celebrando a existência, eles estão celebrando cada momento, eles não estão mais apegados à matéria, nem tanto ao corpo. Porque isso justificaria quando a pessoa chega numa determinada idade mais avançada, vamos imaginar alguém com 96 anos de idade, que já está numa idade próxima do fim, isso explicaria que essa pessoa ela aceita a morte? Porque é difícil um jovem aceitar a morte, né? Numa boa. No sentido assim, tudo bem, se eu morrer amanhã, ok, né? Mas se uma pessoa de 90 anos de idade mais, ela fala com maior tranquilidade, não, eu tô pronta pra morrer. Não tem esse negócio da aceitação? Cara, eu tô pronto pra morrer agora, meu.
Você sabe que eu conheço um Eu, amigo assim, que trabalha com física quântica e ele... A morte está aqui o tempo todo. A gente É. pode morrer com 90 anos, a gente pode morrer agora, cara. Então, assim, esse é o ponto. Eu saber que a morte está aqui, então eu vou trabalhar minha vida. Eu vou honrar meu agora. Então, assim, aceitação é a palavra-chave. Quando eu aceito a minha presença, quando eu aceito esse momento, quando eu aceito as situações como elas estão, eu estou no agora. A gente não vive o presente porque a gente não aceita o presente. A gente tem uma ilusão de que amanhã sempre vai ser melhor. Amanhã eu vou conquistar, amanhã eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. O ter para ser. E aqui eu estou falando o contrário. A gente é, e por consequência a gente vai ter. O ser para ter. Não o ter para ser. Mas esse mundo capitalista ocidental é o ter para ser. E essa é a ilusão da felicidade, cara. Você não vai ser feliz pelo que você tem, você vai ser feliz pelo que você é. E aí abre vários outros precedentes, né? Agora, Maurício, me fala, velho, para obter uma cura na existência do presente, a gente obrigatoriamente tem que mexer no passado para isso? O passado é como uma raiz de uma planta. Ela tá ali para florescer ou para dar um fruto, mas parece que não tá indo muito o fruto. O que é o fruto? É a tua potência de vida, são os teus potenciais que estão latentes, mas não estão vindo. Então, às vezes, a gente vai ter que olhar para a raiz e botar um nutriente, botar alguma coisa ali para fortalecer, ou tirar as ervas daninhas, ou dar uma limpada. Então, um processo terapêutico que eu desenvolvo, que muitos profissionais da medicina integrativa desenvolvem, às vezes a gente precisa voltar para limpar alguma coisa que ficou parada, que te impede de dar o fruto. E que normalmente é inconsciente, né? E fica nas memórias inconscientes, subconscientes do nosso corpo e da nossa mente. Então, a gente vai lá, dá uma olhada, mexe um pouquinho, vê o que tem e vai trazendo para agora e vai limpando no agora. Ah, você tem um trauma de abandono do teu pai. Tá bom, você tem um trauma com esse masculino que te abandonou. Vamos olhar hoje como é que você se relaciona com o teu masculino. Vamos olhar hoje como é que você se relaciona com outros homens. A gente vai investigando e vai mexendo também, trabalhando o teu corpo, toque, massagem, respiração, posturas, para ir dissolvendo memórias. Porque às vezes está lá, às vezes está impregnado. Às vezes você vai tocar numa pessoa num lugar, vem um choro quando ela era criança, que teve alguma questão que contraiu e ficou. Muito louco isso. Então, nosso corpo está cheio de memórias, cara. Então, uma coisa que eu sinto muito, né, apesar da modernidade ser ótima, a terapia virtual ela entrou, então a gente fica muito olhando através de uma tela, legal, porque vai trabalhar o cognitivo, mas não trabalha o corporal. Então, as terapias corporais, que são fundamentais para o processo terapêutico, se perde muito, porque as pessoas continuam olhando para uma tela, no meio ali do cachorro, da mãe, da mulher, terminou a sessão, já vai... É diferente você ir para um trabalho corporal, vivencial, presencial. Que eu já te convidei até para você ir lá. Vou lá. Receber uma sessão. Vou. É diferente, cara. Então, assim, claro, se o nego mora na China, mora no norte do país, não vai vir. Mas quem tá aqui, por exemplo, em São Paulo, eu tô na Granja Viana, né? Vai, cara, sabe? Vai experienciar. Sai da tua casa, faz esse movimento terapêutico de, pô, é um momento para mim. Deixa eu sair da minha Matrix aqui. Aliás, há quem diz que às vezes até a espiritualidade, dependendo da energia, não vamos falar espiritualidade, mas vamos pensar na energia, que conspiram ao redor da pessoa, quando ela cisma de ir atrás de alguma coisa que vai mudar aquilo, que vai mudar aquela energia, muitas coisas inclusive conspiram para que ela não vá, né? Sim. Não tem essa? Sim, porque tipo, tem o cara resolve ir pra igreja, aí ele vai chegar lá, furou o pneu do carro, né? Acontece um monte de coisa pro cara não atingir aquilo. Essas energias, de fato, elas conspiram? Quebrar assim? padrão, né, querido? A gente tem aquele padrão, uma rotina de segunda a segunda. O desafio é isso, você vai precisar um pouco mais de energia para mudar um padrão. Né? Pô, vou lá fazer uma terapia, vou lá fazer uma ginástica, vou lá sair para ir na igreja, enfim.
Você vai para o novo, ir para o novo demanda uma energia além. E às vezes a vida quer que você continue na Matrix. Então, assim, a gente pode interpretar de 1000 formas, mas esse é o ponto. Eu preciso ir para o novo. Cada inspiração é um novo momento. Cada agora é um presente. Cada inspiração é uma bactéria diferente que entra no seu nariz. Tudo. Depende do que você quer, mas aqui está aberto. Então, esse lugar da recepção, do receber o presente, é o diferencial, cara. O quanto você está presente para receber o presente. Quando você está disponível para se presentear e para ofertar a tua presença para o outro. Por que os relacionamentos... Eu trabalho muito com casais, né? Por que o casamento tá ruim? Por que o namoro não vai para frente? Porque falta presença. Aonde vai estar essa presença? No terceiro do relacionamento. Aqui. 1 mais 1 é 3. Eu não estou falando do eu não estou falando de você. A gente tem que estar falando desse lugar que é construído no relacionamento. Então a gente precisa estar presente para ver o que o nós. Aqui é o nós. Tem o eu, tem o eu. Aqui tem o nós. Isso demanda presença, cara. Agora, se eu tô no celular o dia inteiro, o filho tá no... Estamos distraídos. Não vai, pode ter amor. Ah, eu amo ela. Você pode amar, cara, mas não é isso que vai sustentar um relacionamento. Não é. Enquanto isso, outras energias estão passando, né? Sim. Outras coisas estão acontecendo, né? Paralelamente a isso. E aí, a hora que você... Pode ser tarde demais, né? A hora que você se dá conta de que tinha que ter... Né? Por exemplo, a morte, né? Morreu e fala, caramba... Poderia, e se tivesse feito. É isso. É muito louco, cara. Ô, Maurício, dentro dessa questão, agora falando um pouco do terapeuta que você é, dentro desse trabalho que você está manuseando as pessoas ali, convivendo com elas, e se tudo é energia, como você está dizendo, como é que você se blinda dessa energia que é emanada, muitas vezes pesada do paciente que está ali? Como é que você, com essas energias, não consegue atingir você? A gente sempre fala que a gente é um canal, cara. A gente vem o tóxico e passa. Vem a energia, passa. Vem a cura e passa. Então eu me preparo para ser esse canal de cura, de intuição, de sensação, de conexão. Então, eu sou um canal, mas sim, eu faço banhos, né, com ervas, faço mantras, tenho os meus rituais e tenho meus terapeutas, né? Eu tenho o meu terapeuta que cuida de mim. Médico sim. Vai ao médico, né? Sempre tive essa dúvida, né? Terapeuta vai ao terapeuta? Vai. Eu pelo menos vou, eu preciso. Toda semana ter o meu momento e eu acho o máximo, porque o momento da terapia é o seu momento, né, cara? É o momento assim, pô, agora... É um confessionário, é um momento de você realmente transcender tudo e poder expressar sem filtro tudo. Então é muito bom. Agora, precisa ter conexão com o terapeuta, né? Claro. Você precisa sentir ali que fala, uau, é aqui. Tem que ter um lance de confiança, né, cara? Ainda mais hoje em dia, né? Eu imagino que você deva ter muitos cuidados hoje em dia porque você trabalha muito com toques, né, na piscina, aquela coisa da água quente, hoje em dia tá até mais complicado, não tá? Como é que você se blinda dessas questões aí hoje em dia? Converso muito com a pessoa, trago confiança, né? A gente vai desenvolvendo esse tema e vai, cara. E como é que você consegue identificar hoje, por exemplo, essa alimentação nossa mudou muito de anos para cá, né? Tudo mudou, o nosso dia a dia mudou, as facilidades estão aqui na palma das nossas mãos o tempo todo, e isso fez a gente entrar num modo de descanso, entre aspas, né? Fez a gente... Antigamente você tinha que levantar do sofá para ir lá mudar o canal da televisão, hoje em dia você está no controle remoto. Antigamente você tinha que girar a mãozinha lá para abrir a maçaneta do vidro do carro, hoje em dia você aperta um botão. Então assim, o mundo foi conspirando para nós entrarmos num modo de conforto, né? Diria assim. Mas isso mudou a nossa característica
interna, né? Nós somos homens mais fracos, nós somos homens com menos hormônios, nós somos homens, tudo derivado dessa questão das facilidades que o mundo criou para nós e que a tendência é piorar. Sim. Como é que você consegue identificar hoje um paciente que às vezes está com uma depressão profunda, está com uma crise de ansiedade, alguma coisa? Como é que você consegue diferenciar as questões hormonais dessa pessoa? Porque às vezes o hormônio pode conduzir a pessoa para uma depressão séria, né? Sim. Mas o hormônio tem outras características por trás. Às vezes o que é? O emocional que leva o hormônio cair, tá tudo ligado, né, cara? Você vai num cientista, ele vai falar, não, é porque é o hormônio. Você vai num terapeuta, ele vai falar, não, mas esse cara ele tá tendo uma vida muito enfadonha, muito infeliz. Por isso que o hormônio dele tá caindo. Então, a gente precisa ver essa rotina. Como é que você vai identificar? Como é que tá esse dia a dia desse cara? O que tem motivação? O que tem entusiasmo? O que tem alegria? Às vezes não tem nada, cara. Não tem alegria na vida dele. Não tem nada que faça ele ter motivação. Então, é o hormônio. Pode ter hormônio lá em cima. Se ele não tem... A vida dele tá sem sentido... Ele pode estar com a testosterona lá bombando e se achar um bosta, porque ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido da minha vida? Uhum. Então precisa trazer propósito. E trazer propósito é consciência mesmo, né? É autoconhecimento, é autoinvestigação. Uhum. E aí se comprometer, porque o que acontece é isso, as pessoas não se comprometem. Ah, eu quero emagrecer, mas vai lá e come. Ah, eu quero parar de fumar e vai lá e bebe. Então fica escapando. Esse vencimento do vício, ele parece que sempre vence, né, cara? Não vou parar de fumar. Daqui a pouco você fala, não aguento mais. Essa volúpia, né, do vício em si, seja ele para qualquer coisa, para o sexo, para o cigarro, para a bebida. Por que ele é tão mais forte do que a nossa poder de decidir que não vai mais porque a vida por aquele não tá caminho? boa. Prazer para aliviar a dor. Você acha que é uma válvula de escape? Opa. Pegaram ratinhos numa gaiolinha, ratinhos, botaram um monte de ratinho e aqui um potinho de cocaína e um potinho de açúcar. E esses ratinhos começaram a brigar e muito cheios um com o outro, e começaram a brigar e começaram a ir para cocaína, e iam para cocaína e brigavam mais. Enfim, se mataram todos. A mesma gaiola, botaram 3 fêmeas, 3 machos, cocaína e açúcar. Brinquedinho para rodar, coisinha para brincar. Nenhum foi na cocaína. Porque a vida estava boa. Estavam curtindo aquele momento. Então, assim, a droga é um problema? A droga é um problema, mas não é a causa. Não é porque você vai parar de fumar cigarro que você se curou. Uhum. Normalmente, se você não está bem, você vai buscar outra droga. Então é o teu dia a dia, é a tua vida que a gente precisa mergulhar para poder sair da droga. Senão eu vou estar escapando e é o prazer para aliviar a dor. É uma coisa que realmente pesa muito, né? Eu vejo assim, eu já fiz alguns trabalhos sociais, né? Com pessoas dependentes químicas e, cara, é uma energia que já é pesada, né? Os caras estão ali num sofrimento tremendo, não só talvez pelo que eles sejam, mas pela falta daquela substância, né? Que também acaba... Que vai dar algum momento de prazer. Entrando num giro, num ciclo vicioso ali que não sai do lugar, né? Não sai, porque fora daquilo a vida tá sem sentido, tá sofrida. A droga, ela vem pra... É uma falácia a gente falar que a droga não tem prazer. Mas e o cara que entra na droga porque ele tá numa festa, numa balada, tá se divertindo, tá com os amigos, daqui a pouco tá lá, pum, usando droga. Tá, porque ele foi se divertir e aí ele começou a ver que a diversão da droga era muito melhor do que ele viver a vida dele comum. Porque a vida comum não tinha sentido. Não supre, né? Não supre, precisa de algo mais. Né? Precisa de algo mais, essa sensação dopaminérgica do prazer imediato. Então essa coisa do imediatismo, né, dessa coisa da acomodação, da preguiça... Eu vou na preguiça curtindo o prazer imediatista.
dos estímulos. Por exemplo, o celular é uma droga, é um vício, cara, que você para um segundo, tá todo mundo no celular. Tá na fila do banco, você tá na fila do metrô, você tá na academia, o cara tá fazendo ginástica, hoje eu tava na academia e tava assim, os caras. É um bando, virou meio que zumbi, né, cara? Então. A gente alienado total, né? E eu até me incluo nisso aí, porque é uma droga. Eu acordo de manhã e já a primeira coisa que eu faço Então. é pegar o celular para já começar. Então O dia começa na cama ali deitado, né? Não, acorda, abre seus olhos, visualiza o seu dia, respira, se alonga, se conecta, vai no banheiro, lava o seu rosto, dá bom dia para você. Faz o seu ritual. Porque se você já abre e põe uma tela lá e a tua mente já começa a acelerar, você já vai começar a acelerar logo o teu dia. A tendência é como você Mas é o lance da busca da dopamina mesmo, né? Porque ele né? Você fica ali, você já vai olhar para saber se já não tem alguma coisa que tá acontecendo que você não tá sabendo. Então ali, tem né? um anseio. Olha lá. Você já vai nutrir o anseio. E já vai passar as telas. Estímulo, 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 estímulo. A nossa mente fica acelerada. Você está viciando numa aceleração. Aí você põe uma criança para jogar um futebol ou para brincar com um bichinho. Acha chato. Ela quer olhar para a tela. Quer ficar na tela, porque tem muito estímulo. Os seus pacientes são pessoas de mais idade, de média ou mais jovens? O que está acontecendo no mundo hoje, velho? Cara, eu vejo cada vez mais a molecada com questões... O adolescente, né, já vem... com uma hiperatividade, um déficit de atenção tremendo, assim, essas últimas gerações. Então, mas por que essas últimas gerações teve tanto diagnóstico de autista, de déficit, tudo é TDAH agora, né? Qualquer coisinha aí, o cara não consegue ler um livro, ou não consegue se concentrar, ou não consegue... E aí já tem o diagnóstico lá na mão lá de TDAH, já sai com um Venvance, uma Ritalina debaixo do braço... Indústria, cara. É a indústria querer ganhar dinheiro em cima de você. Então, primeiro você tem que ter um berço que tenha luzinhas, que tenha bibibi. Então, a criança, o bebê que estava 9 meses meditando no silêncio, ele já sai do útero, já tem um monte de luzinha e bibibi, 1000 coisinhas. Você já está criando estímulos naquele bebê. Em vez de ele ficar quietinho, de boa, o ser humano já tem uma ansiedade que ele fique agitado e que ele já fale logo, que ele já ande logo, que ele já se mova logo, que ele seja um prodígio. Faz sentido. Então, a mente humana é uma mente que está lá na frente. Então, é claro que a hiperatividade, déficit de atenção... Então, você acha que a hiperatividade, o déficit de atenção, ela pode ser imputada no ser humano? Totalmente. Não é algo que é déficit, não é algo que é deficiência? Não, totalmente. Totalmente. É a tua postura de vida. Teus filhos vão ser a reprodução de como você age. Epigenética, não é a genética mais hoje. Genética é 5%. Ah, teu pai teve diabetes, você vai ter diabetes. É 5%. 95% é o teu padrão se é igual ao teu pai. Se teu pai era ansioso, se teu pai era insatisfeito, se teu pai comia doce porque ele era insatisfeito. Não é porque teu pai teve diabetes, você vai ter diabetes. É porque se você tiver o mesmo padrão do teu pai mental e emocional, você vai ter chance de ter diabetes. Então a gente aprende com os nossos pais, as nossas famílias, todos esses padrões loucos de ansiedade, de compulsão, de medo, de pânico. E os primeiros 7 anos, cara, o primeiro setênio, a criança é uma tela em branco. Tudo é verdade. Tudo que chega para ela, ela vai pintando. Então, se o pai fala, você não é bom o suficiente, você nunca faz nada direito, você não tira a melhor nota, o que aquela criança vai falando? Pô, eu não sou bacana, eu não vou conseguir, eu vou ser incapaz, eu não vou dar certo na vida. Meu pai não me ama, eu não sou bom o suficiente. São crenças limitantes que a gente vai levando. O nego tá com 40, 50 anos, ele tá com aquela crença de quando ele tinha 5. E ele ouviu do pai isso. E nem lembra, né? E nem lembra, mas tá na memória. É. E a questão, abrindo aí um parênteses na sua fala, por que a história sempre tende a se repetir?
Se você teve o pai lá ansioso, comedor de açúcar, e babá, ou a mãe que te abandonou e sumiu e você foi criada pelo pai, pela madrasta, e aí quando você vira isso tudo quando você era bebê, tá? E aí quando você entra na vida adulta, a tendência é que você faça o mesmo com o teu filho, que você também abandone. Não tem essa parada? Tem, cara, porque é uma acomodação. Você bem falou isso, é um comodismo, é uma zona de conforto. Eu aprendi assim, eu fiquei assim, é assim, meu filho vai ser assim. Porra, mas você teve a dor do abandono da mãe, e aí quando você é mãe, você vai e faz a mesma coisa com o teu filho. Porque você não investigou, você não parou para olhar para dentro. Você não fez um processo profundo de autoconhecimento. Você é uma formiguinha que está repetindo, está indo para aquele lado porque está todo mundo indo para aquele lado. Então esse questionamento, peraí, eu quero ir para esse lado me faz bem? Esse lado faz bem para o meu filho? Não. Mas e a consciência do adulto? Onde fica as coisas que a gente aprende durante a vida, o que é certo, o que é errado? A consciência do adulto é muito pouca, cara. A gente está num mundo de ignorante. O sofrimento aí fora é devido à ignorância. As pessoas ignoram quem elas são, ignoram o que é essa vida, ignoram os relacionamentos. É muita ignorância, cara. É muita ignorância. A minha religião é melhor que a tua, a minha cor é melhor que a tua, meu país é melhor que o teu. Fica nesse lugar de separação, de dualismo, de competição, de poder. Ignorância. Esse lance do ego e do poder é difícil de combater, né, Maurício? Porque a gente tem um medo. De novo, tem esse tema aqui do medo. Eu preciso ser melhor. Eu preciso estar lá. Será que tudo isso acontece porque a gente sabe que um dia vai morrer? Sim, tem uma ânsia inconsciente da morte, mas que vai se tornando consciente. Mas, de novo, a morte está aqui. Eu não preciso correr. Tomara que não esteja aqui no lado agora. Tá bom, mas ela tá sempre beirando o nosso sistema. A gente não tem esse controle. É verdade. O nosso cachorro tá em casa, vivendo tranquilamente, feliz, sem ansiedade, sem depressão, porque ele sabe que ele não tem a menor ideia que ele vai morrer, né? Ele não sabe que vai morrer. Agora, o homem não, o homem tem essa consciência. Eu acho, uma opinião minha. Eu acho que como a gente sabe que podemos morrer daqui a 5 minutos e sem mais explicações, isso causa na gente toda essa coisa do ter e do precisar viver e vivenciar aquilo agora, porque, né, eu preciso, aquela viagem que vai acontecer semana que vem, você fala, mas eu não sei nem se eu tô vivo da semana que vem, né, cara? E aí você fica naquela ansiedade da coisa acontecer logo, né? Então isso avilta pra caramba a gente, né? Então, mas a coisa acontecer logo, cara, já tá acontecendo tanta coisa aqui. Já tá acontecendo agora, é verdade, eu sei disso. Já tá acontecendo. Mas às vezes o que tá acontecendo agora não é tão legal, né? Consciência é fazer aquilo que você já sabe. Você sabe, mas às vezes a gente não faz. Por exemplo, o médico, você vai lá no Hospital das Clínicas, você vai ali fora atrás, os caras que trabalham com câncer de pulmão estão lá fumando. Eles têm consciência que faz mal o cigarro, eles estão atendendo um monte de gente que tá morrendo do pulmão. Você vai ali fora, tá cheio de médico fumando, cara. Tem. Então não é essa consciência, é uma consciência muito limitada que a gente fala, o cara é adulto. Não. Ele tá ali na carência da mãe que não deu colo para ele, tá precisando mamar. Fase oral, Freud explica. É mesmo? Opa! Conta um pouco pra nós isso aí. Fase oral. A gente tem uma oralidade que eu, às vezes, não mamei. Se eu não mamei, eu vou querer mamar. Vou querer beber, vou querer fumar. Tem uma carência de toque, vou precisar de sexo. Tem uma carência de alimento, não comi, vou querer comer coisas que me preencham rapidamente, umas sensações prazerosas, dopamínicas. O cara tem 40, 50 anos, é médico e fuma e come. E, cara, porque tem uma carência, tem um buraco lá dentro de ele. Que é esse vazio que não vai ser preenchido por nenhum açúcar externo, cara. Esse é o ponto. E para você se tornar um cara sereno igual você,
parece ser aqui, né? Você é um cara que sempre fala com propriedade, um cara calmo, tranquilo. E olha, é tranquilo até fora das câmeras aqui, viu? O cara é um... Né? Cara, E aí, como é que você consegue chegar a essa maturidade de como viver a vida, né? Com mais facilidade que eu, por exemplo? Tudo bem que nós temos interesses na vida diferentes, mas eu não consigo me enxergar assim, um cara falando calmo, tranquilo e dando conselho para as tem pessoas. momentos de explosão, tem momentos de raiva, tem momentos de dor, tem momentos de tristeza, mas eu não me identifico tanto. A onda vem, eu sinto a onda. Você pede desculpas? E ela passa, eu peço desculpas, eu aprendo, me perdoo, eu perdoo o outro. Agora, é isso, eu não tô tão identificado com a situação, eu tô no observador mais, eu tô me observando mais, eu tô observando o outro. Eu não tô concluindo logo, eu não tô julgando. A tendência da mente humana preguiçosa é já concluir, é já julgar, é cair nesse olho, que é bom, é mal, é certo, é errado, é melhor, pior. Uhum. Então, assim, a gente sair da conclusão, sair do julgamento, sair do rótulo, porque isso separa. Quando eu te rotulo, eu te julgo, a gente já está se afastando. E é difícil, né, cara, a gente não julgar, né? Quando a gente vê uma situação ali, alguém Você que falou sempre uma vai merda. julgar. A primeira frase vem, a tua mente ela vai olhar e já vai dar um rótulo. E aí o exercício. Deixa ir além. Tá, tive uma aversão aqui, ele falou um negócio que me incomodou. Tá bom, mas não é sobre um negócio. Tem um ser humano por trás. Né? Quanta briga que teve por política, quantas pessoas que se separaram. Eu atendi pessoas que se separaram por causa de política, cara. Então, assim... E é muito louco, né, cara? Porque são dois lados, às vezes, conduzindo duas verdades e uma terceira verdade no meio que ninguém tá enxergando, né? Porque meu avô dizia que sempre tem a verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira. É isso. É isso. Que ninguém chega nela, né? Por ego. Porque é a porra do ego, bicho. É isso. Você nunca vai me ver. Eu tô te vendo, você nunca mais vai se ver como eu tô te vendo, porque eu tô de outro lugar, de outro ângulo. Agora, você pode aprender comigo. Eu posso ser um espelho para você e posso te falar, pô, Tchelo, isso aqui, olha só. Aí você vai começar a se ver através de mim. Isso é um relacionamento saudável. A gente vai aprender. Então é um lugar da humildade. Uhum. Né? Do humus, né? A palavra humildade é humus, é pé no chão. Pô, deixa eu estar no chão com o cara aqui, deixa eu estar presente. Deixa eu escutar. A gente aprendeu a falar na escola. A gente não aprendeu a escutar. Uhum. Toda a pedagogia ela tá te ensinando a falar. Como é que você escuta sem o julgamento, sem a crítica, sem a conclusão? A gente não aprendeu, cara. A gente escuta isso desde dos avós falando, né? Deus te deu 2 ouvidos que é pra você escutar mais do que falar, né? Exato. 2 ouvidos e uma boca. Fala quando realmente importa. Tem algo a dizer. E o poder da fala, hein, Mauricião? O poder da fala é tremenda, né, cara? É. Depois que você ofende alguém, ou que você falou, proferiu alguma palavra, ou sei lá. O verbo é Deus, né? Então, o mantra, né? A repetição de uma palavra, você está gerando um campo vibracional. E sim, você vai xingar alguém, você está jogando uma energia densa ali no outro, né? Então, mas não basta só pedir desculpa, né, cara? Porque a palavra que tá falada, não tem volta, né, irmão? Tá falado. No momento de nervosismo que você vomita. Eu sempre falo o seguinte: você é o que você é mesmo, de verdade, a sua essência, quando você tá nervoso. Que aí você vai falar de mim exatamente o que você pensa, não é? Porque as pessoas muitas vezes mentem para conviver em harmonia com os outros. Mas basta pisar no calo, e aí você vai falar exatamente o que você pensa daquela pessoa. Aí no dia seguinte você acorda e você fala, pô, cara, desculpa, eu tava nervoso. Malandro, na minha opinião, você falou exatamente o que você pensa de mim. Não. Porque quando você tá bonzinho mesmo, você não... Discordo, né? senhor. Você acha? É uma reatividade. Eu tenho um problema com homens que eu tenho que estar sempre por cima. E aí você começa a falar e tem um abuso de poder.
Meu pai me abusava. Eu já tenho uma raiva do masculino que quer sobressair sobre mim. Eu vou entrar com uma reatividade e vou falar coisas que às vezes eu não estou falando para você, eu estou falando para meu pai. A reatividade ela é sempre egóica, cara. Quando a gente está no agressivo, é o teu ego que está no agressivo. Porque você pode ouvir umas coisas e falar, pô, o cello tá nervoso. Eu não vou entrar na frequência do cello. Deixa ele acalmar. Porque você vai vir agressivo, você vai me chamar pro agressivo. E de repente eu vou falar, é arte marcial, capoeira, Kung Fu, a gente sai. Eu não vou bater de frente. Eu vou para depois eu entrar. Então, assim, por que eu vou bater? E é isso que está acontecendo no mundo, né? O outro vem com tudo e a gente chama a gente para ir pro ego também. Uhum. Então, não necessariamente quando eu tô agressivo, quando eu tô nervoso, eu tô falando a verdade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente está indo muito no ego. Porque eu tô reagindo do que você está falando. Reatividade é diferente de criatividade. Criatividade eu me inspiro e aí eu vou responder habilmente. Responsabilidade. Habilidade em responder. Um cara responsável é isso. Ele tem habilidades em responder. Um cara irresponsável, ele reage. Uhum. Ele só tá ping-pong, ping-pong. Relacionamento, né? Esse relacionamento sofrido é isso, é ping-pong. Não, porque você... Não, porque você... E quando você aponta, um dedo vai para cá e 3 vem para mim. Ó. Eu tenho que olhar para mim primeiro. O outro tá pro céu, mas ó, tem 3 para mim. Porque você, bibibi, olha para si. Então por isso a gente trabalha a comunicação não violenta, né? A gente está dando grupos lá de meditação e comunicação não violenta. Olha para a tua necessidade. Você está esperneando com o outro. Peraí, qual que é a necessidade? Fala para o outro de você. Ah, eu tô agressivo, mas peraí, por que eu tô agressivo? Ah, porque ele não tá me dando atenção. Ah, porque ele não olha para mim. Ah, porque... Tá bom, qual que é a tua necessidade? Ah, minha necessidade de ser cuidado, minha necessidade de ser olhado, minha necessidade de ter atenção. Você não tá pichando o outro, você tá falando da tua necessidade, cara. Aí você vai e fala da tua. Isso é comunicação não violenta. Eu não tô no agressivo. Uhum. Eu tô falando de mim. Você tá falando de você. Aí a gente vai chegar no nós. No investimento da relação. Muito louco. Faz sentido, né? Porque se alguém... Vamos levar isso para o mundo canino, né? Por exemplo. Você já viu quando um cachorro vai com agressividade para cima de outro? E alguns treinadores chamam isso até de submissão. Quando um cachorro ele vai agressivo para cima do outro e o outro se deita e coloca as patas, coloca a barriga para cima, o outro na hora afasta, né? Sim. Na hora ele para e fala, opa, peraí, tudo bem, já venci, já sou o fortão. Sim, ele respeito, me respeite. Ele me respeitou e tá tudo certo, né? Agora, se for 2 macho alfas, né, ali, um querer encarar o outro, dá briga feia, né? Então, acho que a saída realmente é essa, né, cara? Quando alguém vem com agressividade, principalmente no trânsito, que hoje tem um desequilíbrio tremendo, né? Das pessoas, eu já presenciei brigas no trânsito. A melhor coisa é quando alguém te xingar é você pedir desculpa, né? Mesmo estando errado, né, cara? A respiração é um portal. A respiração, ela abre um portal de ir pro novo, do criativo. A palavra já diz, eu vou me inspirar. A inspiração me dá a criatividade. Aí você vai para uma mente criativa. O cara, né, te xingou, você fala, tá bom, deixa ele lá, tudo bem. Não fica remoendo, reclamando. Eu já fiz esse teste já. Eu errei, fechei. Eu errei não. Um cara errou. E ele não viu que ele errou. Ele saiu me xingando. Começou a fechar meu carro. Eu abri meu vidro. Pedi desculpas pro cara. Pelo que eu não fiz. Pedi desculpas pelo que eu não fiz. E aí o cara acalmou. Foi embora. É isso. Tudo que ele precisava era de alguém que desse um momento de porque carinho. É frequência, cara. Você entrou numa frequência de amor, não de violência, não de medo. Porque a violência vem do medo. A melhor forma de ataque, a melhor forma de defesa é o ataque, né? Dizem, né? A violência vem do medo. Essas guerras todas aí fora é em função do medo. Não é do amor. Por isso a gente precisa nutrir amor, não precisa nutrir presença. E onde entra o sexo nessa parada toda, Maurição?
Cara, o sexo a gente veio do sexo, né? Então o sexo é muito criativo se for saudável. Ele gera a criatividade. Criai-vos e multiplicai-vos está lá no livro sagrado, não é só filho. Se você tem uma sexualidade saudável com uma parceira, com um parceiro, você é um cara criativo na vida. As pessoas que desenvolvem uma sexualidade sagrada, elas são criativas, nutrem, né? Gera um monte de hormônio, oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina. Então, é muito saudável. É uma necessidade biológica. Então, o sexo, assim, ele é fundamental num relacionamento amoroso, por exemplo. O que difere um amigo e uma amiga do que um casal? É a química, é o sexo, é o beijo. E o beijo já é sexo, o toque já é sexo. A gente tem que sair também dos genitais e achar que é só na hora do vamos ver. Não. É a construção do dia para chegar na noite e viver aquilo. Os homens têm dificuldade disso. Eles já querem chegar chegando e fazer, porque tem toda uma cultura pornográfica de um sexo destrutivo, de um sexo dopamínico para ter prazer imediato. Então, assim, tá muito deturpada a energia sexual no mundo. Muito deturpada. Então, é aí que eu queria chegar. A indústria pornográfica, a facilidade de pornografia que está atingindo os jovens, que no momento que não era para estar vivendo aquilo ainda, né, com uma imaturidade sexual, até criança aí de 12, 13 anos de idade, com facilidade de acessar sites pornográficos e assistir o que ele quiser ali, né? E aí desvirtua o relacionamento, já objetifica a mulher, o homem, já fica nos objetos. Eu vou lá para usar o outro para ter o meu prazer. Isso é bem egóico, né? A gente vai utilizar de um objeto para ter o prazer. Então realmente está muito deturpada a energia sexual no mundo. Se perdeu completamente. Por isso o mundo está destrutivo. Por isso a gente está num caminho destrutivo de humanidade. A sexualidade é uma delas. Então, dizem até, tem umas teses aí que dizem que o homem, tudo que o homem faz na vida é para poder, no final da linha, ter relação sexual com alguém. Mesmo que se alguém seja a própria esposa, eventualmente. Por exemplo, um presidente de um país, ele provoca uma guerra e tudo isso para demonstrar poder, força, dizer que ele é fodão, para no final de tudo isso ir lá e demonstrar força e poder para a fêmea dele, né? O cara corta o cabelo para manter o emprego, para ganhar dinheiro, para comprar um bom carro, para comprar uma boa roupa, para lá no final comer alguém. Ter para ser. De novo a gente cai nessa falácia. Mas onde entra o sexo? Por que no final da linha é para comer alguém? Porque a sociedade moderna diz que se você tiver um carrão, uma casona, se você for, esse tipo de mulher vai se atrair por isso. E vai. Então aí, o que você quer num relacionamento? Qual que é a tua necessidade? Eu quero uma mulher assim, 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 um objetinho pornográfico. Legal. Então você vai ser o cara também que vai fazer a cena e ser o cara todo para arrumar. De novo, qual é o teu propósito, cara? Se teu propósito for esse, tá tudo bem. É isso aí. É o ter para ser. Agora você vai falar, não, eu tô buscando um relacionamento profundo, que me complemente, que a gente tenha troca em vários níveis, que o sexo seja importante. Ok, mas tem outros departamentos, né? Departamento cognitivo, intelectual, cultural, emocional, né? De colo, de carinho, de cuidado. Que adianta você só ter o sexo? Isso aí. Isso aí. Essa pergunta aí, ó, eu respondi pra você, camarada meu que fala isso toda hora. Vou mandar esse trecho pra vocês aí. É isso. Isso aí. Pô, Mauricião, obrigado, velho, pela presença. Bom demais. Quer mandar um recado pra alguém? Mandar suas redes sociais. Essa câmera aqui, ó, pra você. Então, eu acho que o meu recado primeiro é assim. Eu acho que a gente pode eternizar o presente e presentear o eterno. Boa. Eternizar o presente e presentear o eterno. Então o recado é que a gente possa cada vez mais viver no agora. Que quanto mais a gente estiver no aqui e no agora, a humanidade ela se eleva. É isso aí. Esse é o meu recado.
Já vivemos, já estamos vivendo, pessoal. Já estamos vivendo. Calma. É isso. Respirem muito, respirem, abre espaço interno. E minhas redes sociais Insta é Bastos_Maurício. Meu site é mauriciobastos.arte.br e o do espaço é espaçointegração.com.br e o Insta é espaco.integracal. Venham conhecer, bem-vindos. Valeu, brother. Obrigado mesmo pela presença, viu, meu velho? Tamo junto. Obrigado mesmo. Valeu mesmo. Show de bola. Pessoal, então estamos ficando por aqui com mais este podcast. Curte, comenta, compartilha, inscreve-se no nosso canal, segue lá as redes sociais do Maurício, que está aí no banner abaixo. E esse podcast teve o patrocínio de Pablo Bernard e do estúdio TPcast. Valeu? Segue as redes sociais também, TPcast Studio. Vocês vão curtir lá todos os bastidores dos nossos podcasts gravados aqui, tá lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.